Bom dia, eu preciso tomar banho. Eu sou do norte do Amazonas e não seria honesto, e nós sabemos que nós não seríamos honestos, se nós disséssemos que vamos votar a favor. A nossa categoria está totalmente contra lá. A discussão foi muito difícil. Mesmo o movimento de mulheres não trouxe para a gente uma base para votar junto com vocês. Nós sabemos que vai sair da votação, isso é bom, mas é bom que vocês saibam que o trabalho que nós teremos que fazer no Norte vai ser muito intenso. Mas é bom que a gente avance, né? Obrigada. Gente, eu queria também socializar as discussões no âmbito do CEFES. Nós também discutimos no âmbito do CEFES, tomamos posição favorável à legalização e também à tomada de decisão nesse encontro, mas eu penso que é importante, e aí dialogar já com a companheira que me antecedeu, dizer que a gente tem o pleno entendimento que a aprovação aqui nesse 39º encontro abre um outro momento de luta, que é o momento do fortalecimento junto à categoria, de levar nossos argumentos, e traz dados dos debates que fizemos, porque nós fizemos uma dinâmica interna de discussão, e fizemos também uma dinâmica de ir nos CREs que nos chamaram para a gente debater com a categoria, debater com a diretoria de alguns CREs. E nesses debates, eu penso que 3 questões era muito importante da gente registrar aqui e que elas fizessem parte da continuidade das lutas que virão. Uma é em relação ao dado do nosso projeto político que fala da articulação com os movimentos sociais. E na discussão do aborto, a gente tem plena convicção que durante muitos anos, uma longa trajetória, inclusive por dentro de momentos autoritários, de momentos muito difíceis nesse país, o movimento feminista esteve sozinho nessa luta. E, ultimamente, ele vem conseguindo aglutinar outros sujeitos coletivos que pautam a discussão de gênero, a desigualdade de gênero, e começam a compreender a importância de estar fortalecendo essa discussão. 2 outros argumentos nos chegaram também muito fortes, de que um argumento da religião, de fundamentos religiosos que impediriam de alguns assistentes sociais, já que a gente está falando na nossa categoria, de tomar essa posição. E a nossa reflexão com esses companheiros, com essas companheiras, é de que há 30 anos o nosso projeto político profissional entendeu que nós tínhamos que defender o Estado laico, tínhamos que defender, portanto, uma análise de realidade dos indivíduos com os quais nós trabalhamos, que historicize esses indivíduos. Não significa nenhuma proibição do ponto de vista da fé, da religiosidade, mas significa que nos grandes problemas da supressão da questão social, a nossa atuação, os nossos referenciais teóricos, políticos e éticos não são dos fundamentos religiosos. E não dá, portanto, para uma questão dessa como o aborto, que atinge um número significativo de mulheres, a gente desconsiderar os aspectos da saúde pública e de todos os elementos que já foram falados aqui, que eu não vou repetir. E o último, para concluir, um último dado também que a gente considera muito importante, que eu acho que a gente tem que fazer esse diálogo com a categoria. Uma coisa são companheiras de profissão, que inclusive muitas vezes reforçam a luta do projeto ético-político, e que por razões quase sempre de fundo pessoal, religioso às vezes, ficam contra essa postura. E a gente vem chamando a atenção que outra coisa é um movimento organizado na sociedade brasileira que é contra a legalização do aborto, e é esse mesmo movimento que há décadas luta também pelo rebaixamento da maioridade penal e responde, quando a gente me perguntaram numa das mesas dos debates, vocês falam dos direitos da mulher, falam dos direitos sexuais e reprodutivos, estou concluindo, mas cadê os direitos das crianças e dos adolescentes? E a gente respondia naquela oportunidade. Nós defendemos os direitos das crianças e adolescentes nos conselhos onde a gente está inserido, na defesa de o ECA se efetive, na ampliação de políticas públicas, contra a criminalização das crianças e dos jovens. Aos que são contra a legalização do aborto e estão politicamente organizados nessa sociedade, eles respondem dizendo o seguinte: para as crianças e jovens
de que tem condições materiais, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, para interferir quando eles cometem atos infracionais. Para a população pobre, rebaixamento da maioridade penal. É dessa forma que se articulam os defensores hoje, aliás, que são contra a legalização do aborto. Então, acho que por todos fundamentos que buscam a historicidade dos indivíduos com os quais trabalham. Duas últimas inscrições. Cláudia de Minas e Mendes para fechar. Cláudia. Bom, é bom fechar antes da Meire, né? Eu só posso dizer que eu vou me valer das palavras devocionadas da Silvana, né? Mas vou compartilhar uma ansiedade pelo que a gente tem que enfrentar pela frente, junto com São Paulo, junto com o pessoal do Norte, que a gente vem de um estado tradicional, né, gente? Então, vocês imaginam atrás da gente quantas profissionais que estão vinculadas a movimentos religiosos que a gente vai ter que enfrentar pela frente. Mas o nosso posicionamento está com vocês. Eu espero que eu consiga organizar as ideias nos 3 minutos, mas vou fazer tudo. Acho que já foram colocados elementos assim, substantivos, já falou da Silvana agora, com esses outros elementos que a gente vem discutindo na diretoria do Cefes, né, se somam a todas as questões que vocês já colocaram, e eu só queria trazer mais 3 coisas. A primeira, reforçar a nossa condição de vanguarda nesse processo, né, nessa luta com os movimentos sociais, sobretudo com o movimento feminista, e que, né, só para lembrar, a gente sabe que existem inúmeras tendências nos vários movimentos, né, mas todas elas são unânimes e consensuais da necessidade da legalização do aborto por todos os elementos que a gente já colocou aqui. Então isso reforça a nossa relação, o nosso compromisso com a consolidação do projeto político. E a outra coisa que eu acho que é não menos importante é do reconhecimento das mulheres enquanto sujeitos éticos. A gente do movimento feminista também sempre brinca, né? Se o papo fosse mulher, o aborto seria legal. Porque o fundamento é religioso, né? É do lugar que as mulheres ocupam nessa sociedade patriarcal. E nesse sentido a gente não pode se omitir a luta das mulheres, particularmente as mulheres pobres e negras, que são as mulheres que vivem o aborto clandestino. Quando a gente está tratando da legalização do aborto, a gente está defendendo a legalização do aborto para que ele não permaneça como é, uma realidade, né, clandestina para a maioria das mulheres. E aí a gente entende sim que o desafio vai ser muito grande e por isso mesmo que a gente defende a retirada nesse encontro desse posicionamento, porque a partir do momento em que eu já quero encaminhar para a mesa, né, estou entendendo que nesse momento a gente vai se posicionar se somos favoráveis ou contra a legalização do aborto. Logo em seguida, a gente, só para facilitar esse encaminhamento, a gente se inscreve para fazer a redação do que é que vai ser a nossa forma estratégica de construir os próximos desafios, que eles não terminam, tem que permanecer na nossa agenda e nós precisamos ter muita clareza de como a gente vai dar continuidade a esse processo, mas em outro patamar, numa posição de vanguarda, de direção, né, de compromisso com a emancipação política e humana das mulheres, da sociedade, porque essa questão diz respeito às mulheres. Era isso. Muito obrigada. Inclusive, nessa sua proposta, o Rio de Janeiro fica uma sugestão de proposta. A mesa, então, entende, né? A gente passa agora à votação. A questão já encaminhada pela Meire, a manifestação favorável, né? É essa pergunta que a gente fará, né? Aqueles em regime de votação, aqueles que se manifestam favorável do jeito que está aqui, né? Posição favorável à legalização do aborto. Por favor, levantem os crachados. Podem abaixar, por favor. Aqueles
Estamos em regime de votação. Pede, por favor, aqueles contrários a essa posição pela legalização do aborto, por favor, levantem os crachás. Podem abaixar. Abstenções. 2. Então, aí sim, pede um momento histórico. Fátima já encaminhou aqui uma sugestão de proposta. Não podia. Fátima, você juntaria aqui com a mesa para fechar a proposta aqui? Não deixa aqui. Bom, continuando, terceiro, realizar estudos sobre PLs que tramitam no Congresso Nacional, manifestando posição favorável aos que descriminalizam o aborto e contrária aos demais, mobilizando o conjunto Servescrés com movimentos feministas para